Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A leitura diz, Tiago 5, 7 a 20. Sede, pois, meus irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não. Que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte a alma e cobrirá multidão de pecados. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte, o salvará da morte. Tem alguma coisa errada comigo com esse versículo aqui, do jeito que está aqui. Saiba, podia ler como é que está na Bíblia? Parece que está faltando alguma coisa, ou em mim ou aqui no texto aqui. Porque às vezes é na gente que está faltando, e às vezes no que está escrito aqui. Leia, Sérgio. Do pecador. Tá bom. Muito bem. Vamos entrar na lição, sabendo de que a gente pode, se puder. Ou seja, a gente pode se estiver preparado. A gente pode se estiver em condições. A gente pode se estiver conectado. A gente pode se estiver numa situação agradável a Deus. Hein? Conectado significa estar ligado na tomada. Porque quem está fora da tomada está caído. Porque nós só estamos ligados se estiver na tomada, recebendo da fonte. Os filhos de Servo, os sacerdotes, lá em Atos dos Apóstolos, falaram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te ordenamos, sai dele. E eles responderam: conheço Jesus, conheço Paulo, agora vocês quem são? E os demônios partiram para cima dos filhos de Servo, e eles ficaram despidos, envergonhados, humilhados, arranhados, mordidos, passaram um grande carão. Por quê? Eles estavam fora da tomada, tinha um fio, tinha tomada, mas não estavam conectados. E nós precisamos estar nessa ligação, porque senão a gente apanha na cara, a gente passa a vergonha. Hein?
mas eu diria, é o Espírito, né? O Espírito usando a palavra, o Espírito usando a palavra. Porque a palavra, só a palavra, se mal entendida, só a letra, não vai resolver. Nós temos que estar vivendo o Espírito de liberdade, que é o Espírito Santo. Vivendo com Ele, que é a palavra, a essência da palavra. Porque só a palavra como letra existe bastante. Agora nós precisamos, é o Espírito que nos faz entender a palavra e nos conecta com Deus. Amém. Pai Celestial, mais uma vez, abençoa o Marcos. Abençoa aqueles que estiverem ali com as crianças, com os adolescentes. Cuida deles. Frutifica a palavra na boca deles. E aquilo que eles meditaram, que eles buscaram durante a semana, que eles granjearam diante de Ti, em oração, em leitura e pesquisa, que agora, Senhor, algo seja acrescentado, assim, de maneira momentânea, de maneira assim que eles nem esperem que venha alguma coisa a mais, que eles se sintam surpreendidos de receberem o algo mais que Tu tens para acrescentar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos se assentar. Graças a Deus estamos agradecidos ao Senhor. Nós estamos hoje no finalmente da nossa lição, a última lição do trimestre. Bem, foi maravilhoso, né, irmãos? Foram assuntos que acrescentou muito a nossa vida e confesso aos irmãos que é uma epístola muito profunda de se estudar, se analisar, muitos conceitos. E hoje nós vamos para esse título, a atualidade dos últimos conselhos de Tiago. E com isso nós encerraremos mais esse trimestre. Depois os irmãos guardam a lição. É muito importante você ter isto em mãos. É algo que você pode recorrer a qualquer momento. E tenho certeza que vai continuar falando conosco esses assuntos tão palpitantes, tão maravilhosos. Muito bem. Hoje, irmãos, eu fui surpreendido aqui. Eu cheguei aqui, o meu pai, graças a Deus, depois de ter passado uma jornada tão difícil que ele passou, um vale, mas a Bíblia diz que o servo do Senhor, ele não fica no vale, ele passa pelo vale. E depois ele sai cantando, dando glória a Deus. E meu pai, como disse aos irmãos, teve um infarto. E como disse a minha irmã aqui, naquele domingo que ela deu o testemunho, ele ficou numa situação assim, muito delicada ali no hospital. Mas a igreja estava em oração. O povo de Deus estava orando. E Deus visitou meu pai ali, naquele hospital, e praticamente o ressuscitou ali. E ele está entre nós, nos dando essa satisfação, essa alegria. E é mais uma demonstração do poder de Deus, daquilo que Deus fez, está fazendo e vai continuar fazendo em nossa vida. Amém? Então eu gostaria de ouvir, não sei se tem um microfone aí. Amém? Vamos ouvir meu pai dar uma palavra. Eu sei que ele estava assim, muito ansioso em poder estar aqui com os irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus que hoje, mais um dia, se encontra aqui na casa do Senhor para nós louvar e glorificar o nome do Senhor. Irmãos, como meu filho está dizendo, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas só que eu não tive medo nenhum, porque eu sei quem estava comigo. Glória a Deus. Na hora da aflição, eu clamei ao Senhor, falei para ele, Deus, tanto encontrei na tua presença, Pai. Tanta alma que eu ganhei para ti, Senhor. Enquanto em todo o Brasil eu preguei a tua palavra ela é verdade. Curei os enfermos por seus demônios. Por que agora eu estou acamado nessa cama? Eu quero levantar a Deus. Então Deus me levantou, irmão. Deus ouviu o meu clamor.
Então, sempre Deus ouve o clamor daquele que faz a sua vontade. Por isso que eu digo, irmãos, nós devemos fazer a vontade de Deus, porque nós clamamos, Ele ouve o nosso clamor. Porque Deus está atento à oração, à nossa súplica, à nossa petição. Então, pela grande misericórdia do Senhor, que eu estou aqui nesta manhã, junto com os irmãos, gratidão aos irmãos, pela voz do Senhor, glorificar o Senhor, aprender do Senhor que é manso e de coração, enquanto Ele descansa para nossas almas. Irmãos, eu tive, diz o médico que eu tive não foi o forte, o infarto que eu tive, mas foi muito doloroso. Que eu não desejo para ninguém, como é que é doloroso e dói o coração da gente. Mas o Senhor nos aliviou. O Senhor é um Deus que tudo pode na nossa vida, irmão. Então, quando nós clamamos para Deus, nada nós sentimos. Quero dizer para os irmãos que eu fui no sábado ali à tarde no hospital. Quando foi à noite, a minha pressão já estava 6/12. Então, comecei a melhorar, e hoje estou bom até hoje, graças a Deus. Porque eu clamei o Senhor, e os irmãos todos clamou o Senhor para mim. Obrigado, igreja, por ter orado por mim. Obrigado, os irmãos, pela fé de vocês. Porque a fé remove montanha. Porque se vocês orarem por mim, que vocês têm fé, para que a oração, a oração da fé levanta a doente. Então, por isso que eu estou aqui nesta manhã, glorificando o Senhor, bendizendo o nome do Senhor por causa das orações do santo. Porque as orações do santo eu vou bater no céu. Então, ouviu as orações de vocês, eu estou aqui nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, meus médicos disseram para mim, falou, pastor Henrique, o senhor é um homem de fé, porque eu nunca vi um homem forte igual o senhor. De fato, irmão, graças a Deus, Deus é minha fortaleza, tudo eu posso daquele que me fortalece, aquele que guarda, aquele que me guia, aquele que faz de mim um instrumento santo nas tuas mãos. E que todos os irmãos que oraram, muito obrigado, irmão. Deus te abençoe vocês. Que nesse dia glorioso, vocês ouvem a palavra de Deus e aprendem do Senhor Jesus, que é manso de coração, encontrarei descanso para vossas almas, que o Senhor julga é suave. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus abençoe e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Quando passares pelo vale, eu estarei contigo. E Ele promete que as águas não vão nos submergir. Nós vamos sair do outro lado. Amém? Glória a Deus. Jesus não prometeu, irmãos, que nós estaremos isentos de enfermidade, problemas. Não. Ele não disse nada disso. Há pessoas que pregam isso e depois ficam doentes e para que a comunidade não enxergue que ele está doente, ele muda de país. Vai se tratar em outro país. Aí, quando ele fica bom, ele volta para prevalecer a sua doutrina errada, uma visão distorcida da palavra de Deus. Não, a Bíblia diz que Eliseu morreu de que jeito? Ele morreu de uma doença. Não tem nenhum problema. Só que depois de morto, um morto tocou nos ossos dele e ressuscitou. Então não muda nada. Nós não somos daqui desta terra permanente, não. Nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos sujeitos a terremotos, tempestades, problemas. Eu sou muito amigo de Jesus. Você vai morrer. Lázaro era muito amigo. Morreu. Jesus jantava ali, almoçava, tomava café, a torradinha. Morreu. Foi sepultado. Não, essa doutrina distorcida da palavra de Deus, que se você tem um problema, se aconteceu porque está em pecado, não, pecado todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E a nossa, irmãos, aquilo que nós recebemos de Deus é fruto da misericórdia de Deus. Não pense que você vai andar ali, então agora você tem legalidade para você receber aquilo que você está pedindo. É por isso, irmãos, que há muitas pessoas que entram em depressão. É por isso que há muitas pessoas que vivem uma depressão espiritual, porque não consegue fazer aquilo que deveria
Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Por quê? Porque existe um mal que habita em mim. Então, há pessoas que entendem, se eu fizer isto, caminhar por aqui, numa vida retilínea, uniforme, sem variação, eu terei credenciais para receber de Deus aquilo que eu estou pedindo. Irmãos, não é por aí. Aquilo que chega na sua vida é por misericórdia de Deus. Obra, misericórdia é a sua grandeza e é o seu grande amor. E você tem que estar sempre procurando ser melhor. Isso sim. O varão é como a luz da aurora. Ele vai melhorando todos os dias. Mas não é pelos seus méritos que você vai receber de Deus um milagre, uma cura. Nós vamos encontrar pessoas que receberam de Deus dádivas que estavam numa situação muito delicada, irmão. Então, é a grandeza de Deus, irmãos. Quinta-feira, eu estava assim, muito impactado com a grandeza de Deus. Eu estava assim, muito... Como Deus realmente ele é grande e nós tão pequenos. Então, pense nisso. Quando você se chegar perante o Senhor, vá mergulhado na graça. Vá pela graça. Vá por esse favor que ele dispensou, essa dispensação da graça que abriu. É através da graça que nós recebemos a salvação, que é a melhor bênção que você poderia receber. Você recebeu estando num estado tão difícil. Tão difícil. E a graça te alcançou. E por que você acha que mudou agora a história? Não mudou nada. Não mudou. Então, chegue diante de Deus dizendo, existe a graça. E esse favor imerecido. E eu vou mergulhar nesse favor que Deus nos deu. Muito bem, irmãos. Vamos aqui continuar com a nossa lição, atualidade dos últimos conselhos de Tiago. Eu estava aqui, irmãos, analisando essa lição, fazendo aqui uma retrospectiva de tudo. Eu cheguei à conclusão, irmãos, que a carta de Tiago é o sermão da montanha. É as bem-aventuranças. Ou seja, vamos também resumir naquele grande mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. O que Tiago fez? Ele abriu isso. Ele abriu esse versículo. Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, nós vamos entender que essa carta de Tiago resume tudo nisso aí. É você fazer, é você não ser uma pedra de tropeço, não tropeçar, fazer alguém tropeçar, se você ter atitudes com o próximo, com Deus. É impressionante que essa carta ela vai convergindo para o amor a Deus e ao próximo. Amém? É muito bom. Muito bem, depois de estudarmos os principais assuntos da epístola de Tiago, nessa última lição do trimestre, chegaremos às sessões finais da carta. Nessa ocasião, analisaremos os ensinos práticos e atuais em que o meio-irmão do Senhor escreveu para os seus leitores. São conselhos bíblicos, práticos, perenes e necessário ao nosso relacionamento com Deus e uma boa convivência na igreja, local, bem como em sociedade. Então, é que eu disse aos irmãos, é um resumo de você viver bem, de você estar em comunhão com o irmão, você poder não pensar em si, mas pensar no próximo. Então, o meio-irmão de Jesus, ele vai trazendo, vai descortinando ao longo da sua epístola ensinamentos práticos que foram muito atuais na sua época. Porém, passaram-se 2000 anos praticamente.
os ensinos são os mesmos. Não muda, irmãos. Aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás é a mesma coisa hoje. Ah, essa aqui foi para aquela época. Não foi para aquela época, são atuais. Viveram em outro tempo, em outra cultura, viveram. Mas, porém, quando se fala em amor, em relação do homem para com Deus e você com o seu próximo, isso não muda. Isso vem lá de trás, vem em todas as dispensações, o governo humano, patriarcal, lei, graça, e vai caminhando por aí. Não muda. Irmão, se o padrão do amor fugir, não tem como você caminhar, porque o projeto de Deus, desde a fundação do mundo, é o amor. E a humanidade seria alcançada pelo amor. Jesus foi ali já anunciado no Éden, amor. E tudo que Deus fez ao longo, irmãos, de todas as dispensações, foi por amor. Ah, mas destruiu tantas pessoas. Foi por amor. Ele mandou o dilúvio. Foi por amor. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram afundadas. Foi por amor. Deus escolheu Abraão na Mesopotâmia. Foi por amor. Então, tudo foi traçado por amor. E o amor que estava para chegar, chegou. E confundiu a humanidade. Porque Jesus viveu sob a lei, mas ele aplicou um mandamento maior, que é o amor. E as pessoas ficavam assustadas. O valor da paciência e a proibição do juramento. O valor da paciência e da perseverança. No versículo 7, Tiago invoca uma imagem agrícola para exemplificar o valor da paciência e da perseverança. No versículo 7, já é o versículo que nós iniciamos a nossa lição de hoje, nos fala: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Aqui ele usa a paciência exemplificando uma lavoura. Jesus também gostava muito de exemplificar e falar a respeito do que as pessoas conheciam. Jesus falava de sementes, Jesus falava de ovelhas, Jesus falava de moedas, Jesus gostava de usar parábolas. Jesus, irmãos, foi um homem muito simples para atingir as pessoas, para que as pessoas viessem ao conhecimento. E quando Jesus vai falar às 7 igrejas da Ásia, Jesus vai falar e trazer aquelas igrejas a patamares que ele desejava. Ele usava o que aquelas pessoas cultivavam. Ele usava o que aquelas pessoas conviviam assim todos os dias, para que aclareasse e eles realmente entendessem as palavras e os ensinamentos. Então, Tiago parece assim dar continuidade à forma que Jesus ensinava. Então ele usa aqui a semente, uma plantação e o fruto. Para quem trabalhou na lavoura, sabe muito bem que até você colocar a mão no fruto, é difícil. Mano. Hoje está bem diferente, em virtude da ciência ter avançado muito. Mas, geralmente, nos tempos de Jesus, até você colher, não era nada simples. Hoje você põe uma máquina aí no campo, para fofar a terra, o trator entra, questão de horas, faz ali alguns hectares de terra, a terra vai fofada, tá bem trabalhada, e depois vem o produto agrícola para fertilizar a terra. Depois de fertilizada, se compra sementes de alta qualidade, e joga a semente, e essa semente é uma semente trabalhada para que
o fruto possa chegar no menor tempo possível. Menor tempo possível. E depois de colhida, essa fruta entra em câmeras para abreviar ainda, ela se tornar madura num tempo menor. Então, o time hoje é bem menor. As facilidades são maiores. Mas, irmãos, nos dias em que Jesus e que Tiago falou isso aqui, até você colocar o enxadão na terra, fofar essa terra, às vezes usar a força do animal, isso é lento, muito lento, e esperar a chuva temporã ou a seródia. Hoje tem sistema de irrigação impressionante. O Nordeste hoje, há regiões lá que plantação de goiaba, fruta, caju e outras coisas mais, eles pegam água do Rio São Francisco e outros rios que banham para aquela região, e a terra está fertilizada, algo impressionante como a terra está produzindo. Mas, quando se fala em paciência, em tempo, aqui Tiago está dizendo, olha, o lavrador ele tem que esperar com paciência até ele colher. A semente é lançada, aí ele vai embora e vai esperar isso dar os frutos, apontar e crescer, esperar que venha a chuva, não tem sistema de irrigação, e aí vai, e se demora um tempo enorme até você colher o fruto, e isso vai um tempo muito grande. Irmãos, a nossa vida, ela precisa ser pautada de paciência. As coisas não acontecem do dia para a noite. E há muitas pessoas que perdem uma oportunidade enorme na vida por não ter paciência. Ele fala em paciência e perseverança. Ou seja, você não pode desistir. Você deve ser paciente e nunca desistir. Você tem que esperar com paciência as coisas que Deus prometeu aqui nesta vida. E também você deve ter paciência em esperar a volta de Jesus. Jesus está demorando muito. Já se passaram 2000 anos. Então, pode passar um tempo maior. Então, eu vou dar uma saidinha. É bem verdade que os discípulos pregavam que Jesus ia voltar quando? Imediatamente. Eles esperavam que Jesus ia voltar, irmãos, no primeiro século, nos dias em que eles estavam vivendo. Porque quando Jesus subiu, aqueles 2 anjos disseram, assim como ele foi, ele vai voltar. Vocês precisam pregar. A condição era pregar. Então, o mundo que eles conheciam, ele disse, vamos pregar. E à medida que nós avançarmos, Jesus vai voltar para nós novamente. Então eles saíram, eles foram pregar, e pregaram. Só que Jesus não disse nem o dia e nem a hora. Ele disse, eu vou voltar. E eu vou voltar. Eu penso que João foi o último, irmãos, o último dos discípulos a morrer. Todos os discípulos já tinham sido passados pela pena do fogo, da espada, e ele foi o último dos 12. E o imperador queria destruir a sua vida de qualquer forma. Foi isolado na ilha de Pátimo. E ali, eu acho que João dizia, ó Senhor, o Senhor disse que o Senhor ia voltar, já estou velho, preguei, fiz tudo o que tinha que ser feito, agora estou nessa ilha, sem ninguém, e o Senhor não voltou. Eu penso que foi momentos difíceis para João, porque, irmãos, na velhice, você ser isolado, colocar uma pessoa no asilo, já é difícil, porque está longe da família.
Agora imagine um momento de você receber atenção, receber um carinho, receber uma ajuda, um tratamento diferenciado, te colocam numa ilha, isolado de tudo e de todos. E ainda mais um sentimento de que Jesus não tinha voltado ainda. Porque João não tinha mais Tiago, não tinha mais Pedro. João não tinha mais aqueles discípulos que ele conviveu. João não tinha ali uma igreja em Jerusalém mais para ele congregar. Ele estava fora do convívio, isolado, sem poder voltar. O que fazer? Quem sabe olhando para aquelas águas que batiam naquelas montanhas rochosas, ficando por ali, andando para um lado para o outro, o que fazer? Mas parece que nas horas mais agudas, irmãos, da nossa vida, Jesus aparece. Amém? Nas horas mais difíceis da nossa vida, como que se dizendo agora, eu não consigo dar mais nem um passo. Jesus aparece. Jesus podia ter evitado ir para a ilha? Poderia. Mas Jesus não tem problema com isso. Eu vou lá até na ilha. Eu vou visitá-lo na ilha. E ali, João recebe uma visita linda e maravilhosa. Porque ele fica impactado com aquilo que ele está vendo. Não um Jesus desfigurado, mas ele vê um Jesus glorificado. E ele cai como morto. E Jesus vem e toca nele. E ele disse, João, estou vivo. Eu fui morto, mas estou vivo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Levanta, João. É eu mesmo. Vamos conversar um pouco. Depois, no capítulo 4 do livro do Apocalipse, ele recebe um convite para subir. E ele sobe e vai entrar nas mansões celestiais. E vai ver coisas tremendas que aí está revelado para nós e que temos dificuldade de entender até hoje. O Apocalipse, irmão, é impressionante. Eu praticamente, às vezes eu leio um livro do mesmo autor e ele vai mudando porque a dificuldade é grande de entender um livro de uma revelação tão profunda. Mas Deus deu a João coisas tremendas, profundas, que estão aí para acontecer e outras estão acontecendo diante dos nossos olhos. Muito bem, mas ele fala a respeito da paciência e da perseverança. Na Europa, irmãos, muitos já não acreditam na volta de Jesus. Não vou dizer aos irmãos que são pessoas, assim, membros de igreja, são líderes, pastores, não acreditam mais que Jesus vai voltar, desistiram. E agora defende uma outra teologia, e assim sucessivamente. Mas nós estamos aqui para dizer em alto bom som, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vem vindo aí. Você que está conosco pela internet, ouça, Jesus vai voltar. Amém? Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ali os crentes de Tessalônica estavam em desespero, em grande aflição. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus ia voltar enquanto eles estavam vivos. E aí Paulo abre um ensinamento de uma magnitude impressionante. Paulo, a ele é revelado o presente e o futuro. Então os crentes são confortados pelas palavras de Paulo, porque aqueles que iam morrendo, eles entendiam que morreu? Não. Eles entendiam que Jesus ia vir para aqueles que estavam vivos. Morreu ou perdeu a salvação. Irmãos, imagine só você servir a Deus na igreja, morreu, acabou. Não vai mais para o céu. É assim que os crentes de Tessalônica pensavam.
Então, quando você vê aquela passagem de Paulo, diz: nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo estava ensinando os irmãos, dizendo: olha, aqueles que morrerem em Cristo, eles terão o privilégio de ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Mas todos subiremos juntos, tanto os que morreram e nós que estamos vivos. Ele disse: confortai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, quando você não tem o conhecimento, irmãos, das coisas de Deus, você começa a entrar em frustração, em desespero, fazendo a sua própria teologia e dizendo: esse está perdido, esse está salvo. Então, assim, os crentes tessalônicos dizem: infelizmente, ele não conseguiu chegar. A morte o ceifou e o levou para a perdição. Porque Jesus disse: olha, eu vou voltar. E eles entendiam que para aqueles que estavam vivos. Olha só, irmãos, como o diabo ele caminha de um jeito para confundir a mente das pessoas. O espírito ele sobe antes. Teria como o senhor esclarecer alguma coisa para que não fique dúvida, né? Porque às vezes gera dúvida nesse sentido. Sim. Se o senhor puder dar algum esclarecimento, eu agradeceria. A mãe do Carmo está perguntando, suscitando aqui para que nós possamos falar a respeito do nosso espírito. O nosso corpo, irmãos, quando nós saímos aqui desta terra, vai cumprir as palavras que Deus disse. Do pó veio e do pó tornará. Agora o nosso espírito volta para Deus que o criou. Então, nos dias em que Lázaro morreu, havia também uma teologia errada. Que o espírito ficava por ali 3 dias. E depois de 3 dias, esse espírito seguia sua trajetória. Foi por isso que Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, para derrubar essa teologia. Então, o espírito para ele já tinha ido embora. Então, Jesus quer sempre vencer, fazer com que o não e depois fazer o sim. Então, o nosso espírito, quando nós deixamos essa terra, antes da chegada de Jesus, da sua morte, o nosso espírito ia para um lugar chamado Hades, Sheol ou inferno. Sheol, não sei se é no grego, no hebraico, Sheol no hebraico, Hades no grego e inferno no português. É a mesma coisa. A sua Bíblia pode estar escrito Sheol, ou outras Hades e outras inferno, mas é o mesmo lugar. São lugares inferiores. Então, antes da chegada de Jesus e a sua morte e a expiação, ele consumar a obra do Calvário, as pessoas iam para esse mesmo lugar, ou seja, o espírito ia para o mesmo lugar, ou seja, no mesmo lugar, no sentido assim, geograficamente, no mesmo lugar, porém, havia um abismo que separava de um lugar e do outro. Isso fica muito claro na parábola de Rico e Lázaro, que era um lugar chamado Hades, inferno ou Sheol. Era esse lugar. Lázaro foi nesse lugar, porém ele ficava no lugar chamado assim, um lugar de gozo. Não tinha sofrimento, ele estava esperando ali a vinda de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, depois de ressurreto, ele chegou nesse lugar e levou todas essas pessoas que estavam no lugar de gozo e levou para o céu, para o paraíso. Então, aqueles que morreram antes continuam na velha aliança e hoje vão para o mesmo lugar. Vão para o mesmo lugar. Continua lá. Agora nós vamos entender
aquilo que Jesus disse para o ladrão na cruz. O ladrão da cruz morreu, ele foi estrangulado, o seu corpo foi dilacerado, o seu corpo foi sepultado, mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. O corpo ficou, mas o espírito dele inaugurou o paraíso na nova aliança. Então foi o primeiro que chegou. Lembra daquela lição que nós tivemos aqui? O primeiro que inaugurou o paraíso na nova aliança foi quem? O ladrão da cruz. Então, irmãos, agora, e este corpo que foi lançado na terra, esse corpo, esse seu corpo, a sua personagem, a sua fisionomia, você, Jesus diz que esse corpo vai ser o quê? Transformado. Ele vai receber uma nova, um novo corpo, uma nova matéria se chegar a ele. E esse corpo será um corpo imortal. Esse corpo não será um corpo mais corruptível, será um corpo de glória. Assim como ele é, nós seremos. Então o nosso espírito, ele volta para Deus, que o deu. Ele volta. Todos os espíritos, irmãos, seja do crente e não crente, está no controle de Deus. É Deus que controla tudo. Deus vai tratar com todos. Tudo continua no controle de Deus. Mesmo aqueles que partiram sem Deus, está no controle de Deus. Deus não perde o controle de nada. Amém? Não sei? Amém? Vai ser um novo corpo, né? E é porque vai ser um novo corpo que vai trocar o nome também, que nosso nome lá não vai ser esse nome, vai mudar também. É por isso? Não, porque o meu nome aqui é Marcos, né? Agora, Jesus disse que lá no céu nós teremos um novo nome. E você vai receber esse novo nome numa pedrinha branca. Quando você receber a pedrinha branca, você vai dizer: não, esse aqui é o meu novo nome. Porque você vai receber uma nova cidadania. Você vai viver em lugar diferente. A língua lá, possivelmente, não vai ser nenhuma língua da terra. É a língua do céu. E quando você chega lá, você não precisa entrar numa escolinha de idioma. Você vai chegar já falando esse novo idioma. E você vai conseguir ler. Mas quem nunca frequentou uma escola aqui, não sabe ler nem escrever, quando chegar lá, já está alfabetizado. Já sabe ler, sabe escrever. O nosso QI vai sair dos 10%, vai voltar aos 100%. Tudo vai mudar. Lá não tem cego. Alguém dizer assim: mas será que eu vou conhecer a minha mãe quando eu chegar lá? Naturalmente que você vai conhecer a sua mãe. Mas o nome não é igual ao nome que a gente tem, não é quase igual ao que a gente tem aqui, né? É bem diferente, né? Tudo diferente vai ser diferente. Será que eu vou saber meu nome quando eu chegar lá? Que meu nome aqui é nome de ouro. E lá, será que eu vou receber nome de prata? Pode ser. Pode ser alumínio. Glória a Deus. Pode baixar, né? Alguém às vezes fica pensando, irmãos, que quando você sair dessa terra aqui e for para o céu, chega lá, você vai ser um anjo que nunca morou na terra, não vai saber de nada. Não pense isso não, irmão. Não pense nisso aí não. Chega lá, você vai conhecer todas as pessoas. A única coisa, irmãos, as duas coisas que vão acontecer, só a mudança da estrutura corpórea. Jesus ressuscitou no terceiro dia? Sim ou não? Sim.
O corpo de Jesus, irmãos, o corpo que ele está hoje, não é mais o corpo que quando ele chegou aqui na terra, quando ele morava no céu. Ele não tem mais esse corpo. O corpo de Jesus tem 2014 anos. Ele subiu para o céu com aquele corpo que ele ressuscitou. Por isso que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Nós vamos juntar ali. O corpo de Jesus é um corpo glorificado. Amém? E foi com aquele corpo que ele subiu. E foi com aquele corpo que ele chegou no céu. O corpo glorificado. Então, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Esse é um assunto muito interessante, que não dá para entrar por aqui agora, porque o que Jesus fez, irmãos, quando ele chegou na terra, ele abriu mão de muitas coisas. E uma das foi essa aí. O corpo dele é um corpo glorificado. E Paulo diz, como ele é, nós seremos. Então você vai conhecer todas as pessoas. Você, irmão Sérgio vai falar, todas as pessoas você vai conhecer. Você vai conhecer as pessoas do Velho Testamento que você... Eu sei que cada um tem um particular, não é? Eu quero conhecer... você não precisa me responder. Eu quero conhecer Abraão, eu quero conhecer Moisés, eu quero conhecer fulano, eu quero conhecer ciclano. Outras pessoas, assim, muito focada em Paulo, são os paulíneos, que gostam muito de Paulo, e eu sei que a grande massa não vai abrir mão. Eu quero ver primeiro o meu Salvador. Então, esse negócio de você ressuscitar e ir para o céu, e chegar no céu, você não sabe nem quem é Jesus, esqueceu tudo, apagou tudo, isso não existe, irmão. A grande beleza da ressurreição e a vida eterna é você chegar lá e eu penso que a bodas do Cordeiro vai ser tão rica, irmãos, porque essa festa de 7 anos vai ser tanta coisa, hein? Vai acontecer tanta coisa, tanto júbilo, tanta festa, que acho que vai faltar até tempo. Amém? O irmão leia aí, Daniel 12, 2. 12 e 2. Falando de corpo, o que muita gente se engana, e engana outros, é como que Deus pode recolher o corpo de uma pessoa e levá-lo de volta para o céu se ele foi cremado, se ele foi comido pelas águas do oceano, se o corpo dele se dissolveu todinho. Então, a falta de conhecimento espiritual, essas pessoas acreditam que Deus vai juntar os cacos, vai juntar os pedaços. E como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Deus, é muito impossível. A pessoa foi cremada, acabou. E eles não conseguem entender que Deus vai dar um novo corpo. Aquele já era. Irmão, ser cremado não faz nenhuma diferença depois que você passou um tempo ali sepultado. Se você abrir o caixão, sabe o que você vai encontrar? Uma arcada dentária, o cabelinho. Quando tem? Quando tem, né? Mas nada. Mas o versículo que meu pai pediu para nós lermos diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, volto ao que disse aos irmãos. Aqueles que morrem estão no controle de Deus, tanto para a vergonha e como para a vida eterna. Ah, morreu, o diabo levou e o diabo vai cuidar. Marcos, o que o Sérgio falou aqui está dentro de uma visão humana, bem dentro da ciência, né? O Lavoisier diz que na natureza nada se cria,
Nada se perde, mas tudo se transforma. Mas em Hebreus fala que Deus do nada fez todas as coisas. Então, para Deus, cremado, morreu afogado, morreu queimado, isso aí para Deus é canja. Não, Deus não se perde. Deus não se perde em termos de cremação. A Bíblia diz que o mar dará aos seus mortos. Então, tudo está no controle de Deus, seja cremado, seja uma besta fera que comeu. Muitos dos cristãos, que até o pastor Fauzinho falou aqui a respeito das arenas, lembram? Que ele falou que os estádios hoje estão com os nomes de arena. Pode ser que vai... Então... E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, que nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. O seu nome precisa estar aqui, no livro da vida. Porque quem não for encontrado... vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Então, irmãos, como eu estava dizendo aos irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Nada se perde. Nada se perde. E alguém começa a pensar assim, entra às vezes pelo caminho tão errado. Porque eu fico pensando, irmãos, que há pessoas que formatam as suas próprias teologias, não fundamentadas na palavra de Deus. E fica pensando, se passaram tanto tempo e tanta coisa acontece e não tem nenhuma punidade, então acho que isso vai ficar tudo por isso mesmo. Não adianta eu fazer as coisas certas, porque quem está fazendo errado prospera. Quem está fazendo tudo errado está ganhando. Então, eu acho que eu sou um bobo. Eu vou desistir. Eu vou entrar pelo caminho mais curto. E esse negócio de igreja, essas coisas aí, eu acho que isso não vai virar em nada. Tantas coisas aconteceram, nada muda. E quem está fazendo as coisas erradas parece que para ele está dando certo. Engano seu. Engano seu. O versículo que meu pai sugeriu diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vergonha e desprezo eterno. E outros vão receber essa palavra: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança antes da fundação do mundo. Então vamos fazer, irmãos, aquilo que Deus estabeleceu. Vamos fazer as coisas certas. Vamos fazer correto. Vamos fazer conforme a palavra de Deus nos ensina. E Tiago nos dá essa exortação. Vamos esperar com paciência e perseverança. Há pessoas que até perseveram. Há pessoas que até esperam. Mas, irmão, espera, quando você vai ver, não tem mais nenhum cabelo na cabeça. Há pessoas que até esperam, porque sabe que o caminho é esperar. Mas quando você vai ver... Eu, quando falo não tem mais cabelo na cabeça, a gente é forçado a olhar para o irmão Sérgio, para o pastor Paulo. Isso não significa que eles arrancaram o cabelo no quarto, não. É que a calvície chegou mais cedo. Quando a gente fala arrancar os cabelos, porque o momento... Ele puxa o cabelo, Vendem? Não, né? Não puxa. É que as pessoas... Eu tenho, assim, uma certa... Quando eu me coloco em alguma situação assim difícil, sem querer eu faço assim. Eu acho que nesse fazer tanto assim que deu uma caída assim. Ou senão eu faço assim. Até meus filhos, quando chegam em casa, chegam fazendo assim: pai. E eu faço sem perceber que estou fazendo. Mas, irmãos, o importante é você perseverar, mas com paciência.
sem murmurar. Eu estou esperando. Você imaginou aquela pessoa na fila do ônibus, na fila do ponto, do banco? A fila está andando? Tá. E cada minuto que passa, ele solta uma palavra de reclamação. Não. Vamos ficar bonitinho ali. É uma oportunidade de você falar de Jesus. É uma oportunidade de você ser diferente. Então, a paciência e a perseverança são duas palavras que parecem que são muito próximas, mas elas são muito distintas. Você deve ter paciência com as coisas. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Deus está agindo. E você não pode liberar combustível que venha apagar o fogo. Você não pode jogar água naquilo que está caminhando. Então, as suas palavras podem te condenar. Pode te condenar. Eu não sei se vai dar tempo, porque nós entramos em tantos assuntos aqui hoje. Nada que foi assim programado, mas Deus sabe todas as coisas. Mas as nossas palavras... A nossa experiência com Deus. E saber que Ele realmente existe. Que Ele responde às nossas orações. E a importância, nós sabemos que Ele existe, que Ele está pronto para nos atender. E que nós podemos falar com Deus, né? Eu acho que a diferença daqueles que realmente creem, daqueles que vão alcançar, aqueles que vão subir, é a verdade, né? Que nos abre os olhos e que nós sabemos que esse Deus maravilhoso é aquele que intercede por nós, né? E que nos responde às nossas orações. Amém. Pai do Senhor, igreja. Falando desde ontem do curso do jovem, o Senhor está focado em Daniel, já que foi levantado o capítulo 12, vai versículo 8 e 9, para quem não entendeu, eu já acho que já vai dar uma esclarecida boa que Deus disse a Daniel. Daniel 12? 8 e 9. Vamos ler. A nossa capelã. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel quis saber, irmãos, o tempo do fim. E Deus revelou. Ele quis saber. Quando você busca em Deus, Deus revela. Eu penso que Daniel, quando chegou na beira do rio Quebar, que ele assentou no coração, disse, Deus, eu quero saber o tempo do fim. Eu quero saber. Eu acho que alguém passou assim, eu vi um velho lá na beira do rio, já faz uma semana que ele está lá. Esperando, acho que ele faz umas orações lá. Acho que ele perdeu o juízo. Passou mais uma semana, o velhinho está lá, na beira do rio. Mais uma semana ele está lá. Depois de 21 dias, a ele foi revelado o tempo do fim. Tudo está fechado, irmãos. Tudo está selado. Tudo já fechou. Deus não vai mudar nada. Tudo já está fechado. A grande pedra vai cair nos pés e vai destruir todos os reinos. Não haverá mais reino neste mundo depois do reinado do anticristo. (22) 22 do que do Apocalipse? Então, irmãos, tudo já está fechado, nada mais se altera. E disse-me, não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Aí ele vai descortinar aqui quem é justo, quem é injusto. Ou seja, quando fechar o último livro e selar o último selo, acabou. Acabou. Tem taças para cair, tem selos que vão se abrir e vão descortinar aí fogo, saraiva, e essas arenas que estão aí sendo produzidas. Muita coisa vai acontecer aqui na grande tribulação. E eu não quero estar aqui, viu, irmão?
para ver nada disso aí não. Eu estarei voando para a glória. Nós estaremos muito longe daqui, muito além do sol. Muito além do sol. Tem um hino que se cantava muito quando eu era criança, que era assim, muito além do sol, muito além do sol. Daqui, uma viagem daqui para o sol, você viajando a 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 8 minutos e 15 segundos. Se você for fazer uma viagem para a Lua com essa velocidade, você vai gastar 1 segundo. Olha a distância do Sol, irmão. É muito mais longe do que da Lua. Agora, Jesus prometeu um lugar muito além do Sol. E o pastor Falzinho disse aqui que nós vamos chegar lá no abrir e fechar de olhos. Muito rápido. Então, o agir de Deus, o trabalhar de Deus e a velocidade que nós vamos sair desta terra, irmãos, é impressionante. Mas, irmãos, me ajuda a terminar essa lição de hoje, porque senão nós não vamos terminar. Amém? Mas quero agradecer as perguntas porque tudo tem a sua importância, né, irmão? Nós estávamos dizendo que é a respeito da paciência e da perseverança. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar a esperar aquilo que Deus prometeu para nós. Eu penso que cada um de nós temos uma promessa de Deus. Você não pode tentar abreviar essas promessas, porque você vai incorrer grande perigo. Grandes perigos. Porque à medida que Foi Jó? Foi Jó? Acho que deve ser. Ele precisa, para plantar e colher, ele precisa usar a foice para roçar o mato. Precisa machado para derrubar as árvores. Precisa fogo para queimar. Depois precisa ele encorvalhar para aquilo, para juntar os ramos para queimar, para limpar a terra. Depois ele precisa do enxadão para modo desbrotar os tocos. Depois ele precisa de uma vanga, ele precisa de uma vanga para plantar. Mas o que ele tem que esperar agora? Esperar a chuva. Olha quanto tempo ele fez para esperar Deus mandar a chuva. Às vezes Deus manda a chuva na semana que ele planta, ou na outra, daqui o mês, às vezes não vem a chuva. E ele fica ali esperando, olhando para o céu, esperando. É o homem que mais tem paciência na terra, é o lavrador. E o crente precisa ser assim. Esperar a vida de Jesus, já tem que ter paciência, aceitar Jesus, frequentar os cultos, estar na igreja, glorificando a Deus, até a vida de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O valor o Salmo 40 também. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. O valor da tolerância de uns para com os outros. Tiago, irmão, volta novamente na língua. Impressionante. Ele começo, meio e fim. Aqui, irmãos, eu não vou ler, mas Tiago volta a dizer: meu irmão, não seja juiz do seu irmão. Não seja juiz do seu irmão. Não julgue o seu irmão. É Deus que vai cuidar disso. Quando você julga, você já não... Você torna-se senhor, você passa a ser juiz. E Deus não constituiu você para ser juiz de ninguém, para, de forma sumária, destilar algo contra o seu irmão. E se você está incorrendo um grande perigo, emitindo opiniões contrárias, sendo que você também está em estado igual ou pior. Como é que pode? Você estando no mesmo patamar,
Você é pecador, está na mesma situação e torna-se um juiz. É terrível, né, irmão? Terrível. Pode. Tiago força novamente na sua conclusão, dizendo, meu irmão, não faça isso, não seja juiz, não faça isso de ninguém, porque você também tem as suas dificuldades para você administrar, você também tem os seus contrapesos, você também tem, às vezes, passa por dificuldade para administrar tantas coisas, e há pessoas que ficam só esperando, irmãos, aconteceu uma falha do irmão. Ele fica assim de sentinela, esperando o momento do irmão falhar. Quando o irmão falhar, ele chama o fariseu para tocar a trombeta, para que todos possam ver. Não, irmão, não faça isso. Deus não se agrada de certas coisas. Jesus falou de uma parábola de um homem que devia muito. E o juiz foi lá e perdoou ele. Quando ele sai do perdão, aí Jesus foi mais fundo, né? Ele disse, tira a trave. Ou seja, a trave é algo grande. E depois disse, depois você olha o cisco que está no olho do seu irmão. Quer dizer, ele está com uma trave e olhando um cisquinho na vida do irmão. Muito bem. Então, irmãos, Nossa. O que eu estava falando? Muito bem, eu estava falando a respeito de ser juiz, não julgar, porque você pode estar incorrendo grande falha. Jesus falou a respeito de um homem que devia muito e o juiz foi lá e perdoou ele. Ele saiu perdoado da sua dívida. E quando ele vem vindo embora, ele encontra alguém que devia para ele. Sabe o que ele fez? E muito menos. E muito menos. Sabe o que ele fez? Juntou o homem pelos colarinhos e começou a chicotear. Meu querido, você foi perdoado muito pelo juiz. E quem que é esse juiz? Deus. Deus te perdoou. E agora o seu irmão que deve tão pouco, e agora você... pau nele. Mas a sua dívida era tão grande, e Jesus perdoou. Irmãos, a minha dívida e a sua dívida era enorme, impagável. Não tinha como você pagar. E agora você não consegue perdoar o seu irmão, que vive com dificuldade, se a sua dívida era grande. Você recebeu o perdão. Em síntese, Jesus estava dizendo isso. Se você recebeu o perdão máximo, agora você não consegue perdoar. Tiago, eu volto a dizer aos irmãos, essa carta aqui é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tiago resumiu tudo isso e abriu todos esses assuntos aqui que nós estamos discutindo. Vamos para a aflição, sofrimento e juramento. Aqui, irmãos, Tiago fala a respeito da aflição, sofrimento e juramento. Eu vou para o último tópico, que é juramento. Há pessoas, qualquer coisinha... Hoje não, caiu muito, né? Qualquer coisinha, juro por Deus. Para dar ênfase nas suas palavras, ele diz assim, eu juro por Deus. Agora eu vou dizer algo aos irmãos. Você sabe por que ele fala juro por Deus? Eu quero ver minha mãe morta, quero ver meu filho morto, e tantas coisas mais. Porque as suas palavras já não têm mais peso. As suas palavras já não dá mais condição de sustentabilidade.
As suas palavras já não geram mais confiança nas pessoas. A vida que ele leva já não inspira em ninguém confiança. Então ele vai apelar para algo maior que ele, que é Deus. E Jesus disse: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. As suas palavras devem ser sim, sim e não, não. Aqui eu sei que tem pessoas, assim o meu pai e outros irmãos, e eu, graças a Deus, sou novinho, assim, tenho poucos anos de vida, mas há pessoas mais idosas, né? E eu não estou nesse patamar, não. Mas há época de pessoas que diziam assim, olha, arrancava um fio de bigode e entregava para a pessoa. Você foi dessa época? Não? Um fiozinho de bigode e diz, está aqui, a minha palavra. Irmãos, aquela palavra foi dita e foi dita. As pessoas não mudavam. Passavam dias, semanas, meses, as pessoas diziam, estava dito. Hoje, irmão, hoje, nada, não tem mais nada. As pessoas não acreditam, irmãos, mas em ninguém. Nem que as pessoas assinem, faz um contrato de locação, eu e você. Tem que arrumar um afiador. O afiador agora vai dar sustentação num contrato. Se você percebe que vai deteriorando com o tempo, as palavras não têm mais sustentabilidade, então se faz um contrato. Mas as pessoas não cumprem o contrato. Então tem que fazer o quê? Levar o assunto às barras da justiça. Porque agora o juiz vai ter um instrumento na mão de tomar o imóvel do outro para quitar a dívida. Porque o contrato que as pessoas fizeram entre si, as pessoas não cumprem. E o documento, a assinatura, tem que reconhecer lá no cartório de registro, cartórios de imóveis, aqui também, a pessoa tem que chegar lá e dizer, eu quero reconhecer a assinatura dessa pessoa. Então você tem que levar um documento autêntico, que é você com foto, e outra, a RG também não pode ser velha. Esse dia eu fui reconhecer firma, a moça falou assim, ó, sua RG já está assim bem velhinha. Eu falei, mas não está rasgada? Eu falei, mas nós precisamos de uma RG mais nova. Porque tal, irmãos, é o nível de confiança que se perdeu pelo tempo. Então, os irmãos percebem? Meus irmãos, vocês estão, o pastor Marco está falando daquele negócio de jurar. Vocês estão falando que o juro é um jurar falso, um juro de outro jeito. Mas vou contar para os irmãos uma coisa. Eu fui numa cidade que se chama Mirandópolis comprar um caminhão com um senhor por nome de Lazinho, e nós dois posávamos no hotel. E quando foi, depois ele saiu para a cidade, voltou, chegou lá, eu estava deitado. Aí quando foi o dia cedo, ele levantou e falou que desapareceu o dinheiro do bolso dele. Eu falei, como, Lazinho? Só tem nós dois aqui, começa a me dizer, sumiu o dinheiro do meu bolso, fechou a cara. E ele saiu falando para todo mundo que eu roubei o dinheiro dele. E eu não roubei o dinheiro de ninguém, nunca fui ladrão. Aí quando chegou lá, ele falou para a família, que era muito amiga nossa, o Ricão me roubou o dinheiro, nós dormimos no hotel, me roubou o dinheiro. Eu juro que ele me roubou o dinheiro, eu quero ficar cego. No dia amanheceu cego. Meu Deus. Viu, irmão? Isso aí, para os irmãos verem que tem coisa que Deus atende na hora. Amanheceu cego, ele ficou cego, porque ele falou que queria ser cego, como eu roubei dele. Mas eu não roubei nada dele. Então ele ficou cego, viu? Eu não sei se vai dar tempo aqui, mas vou tentar. Realmente nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Muito cuidado, viu, irmãos? Aflição, juramento. Irmãos, vamos, assim, passar para as pessoas. Vamos passar para as pessoas confiança em nossas palavras.
Vamos passar, irmãos. Vamos falar menos. É difícil, né, irmão? É difícil falar menos. É difícil, mas a gente pode, irmão, ir desacelerando. Eu sei que é a vontade muito de falar. A gente tem vontade de falar, né? Mas vamos começar a falar menos. Raciocinar mais. Ser mais pronto para ouvir e tardio para falar. E falar assim, de forma mais pensada, mais sensata. As pessoas vão começar a olhar em você, as suas palavras, e vão ver que você não é uma pessoa de duas palavras, de dois pesos e duas medidas. Julga alguém de uma forma e o outro julga de outro. Favorece alguém e desfavorece outro. Favorece alguém porque tem um rostinho bonitinho e desfavorece o outro porque o rostinho não é tão bonitinho como você imagina que deveria ser. Outro porque tem mais cultura, o outro porque tem menos cultura. Outros porque tem mais dinheiro, outro que tem menos dinheiro. Isso te tira a confiança. Vai te minando a sua confiança nas suas palavras. Então, à medida que você aplica a justiça, se aproxima mais do centro da justiça, você vai começar a passar para as pessoas confiabilidade. Aquela pessoa falou, fica tranquilo. Falou, pode descansar. Aquela pessoa ali é digna de confiança. Vamos fazer o contrato? Não. Não precisa fazer contrato com essa pessoa. Eu confio nela. Apesar que a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam infiéis nos contratos. Então hoje não tem como você fugir disso. Volto a dizer, tem gente que faz contrato, não cumpre contrato também. Mas pelo menos você tem um instrumento na mão. Nós estamos falando de cuidado com o que falamos, como acreditamos, como vemos a vinda de Jesus, quando Ele vem. Todo mundo está esperando. E aqueles que estão esperando sem conhecer a palavra dele, deve estar desesperado, deve estar se perdendo, deve estar andando por aí e fazendo esses juramentos e ficando cegos e etc. Mas quando eu olho para o pastor Henrique e vejo aquela carinha feliz e sei por que ele passou, tendo Jesus no coração, é muito bom olhar para ele e saber ele não foi abatido. Eu conheci este meu irmão e eu fui à casa dele e ele me viu, ele me recebeu, ele via. E hoje ele ainda é aquele irmão que vê com os olhos do Espírito, sente com os olhos do Espírito, não se abateu, continua frequentando a casa de Deus. Amém. E sendo um exemplo. E ontem eu tive a grata satisfação de receber a Odilene e uma irmã a nos visitar. Eunice está doente, todos vocês sabem, há 5 anos. Alguma de vocês viu na cara dela um pouquinho de tristeza? Nem um pouco. Quem tem Jesus no coração passa por esses vales, passa por essas situações, enfrenta esses momentos e vence, e vence. Uns, eu tive notícia agora quando cheguei, um parente nosso faleceu ontem em Tangará da Serra. Era um pastor. Com certeza, ele hoje está na glória. Amém. Então, ele faleceu. Mas ele faleceu feliz porque ele foi um homem que serviu toda a vida dele e morreu nas mãos do Senhor. Amém. Então, eu queria dizer, essa lição nos diz, prepare-se, porque Jesus cedo vem. Cedo pode ser amanhã, pode ser agora. Nós podemos não chegar em casa hoje, mas nós podemos ficar mais 50 anos em casa esperando e ele pode não chegar também. Então, que Deus abençoe essa lição, que é muito boa para nos prevenir. Muito bem.
Irmãos, eu quero abordar os tópicos aqui. Não vai dar para ler, mas eu vou passar os tópicos, tá bom? Para nós remir o tempo. Oração e cântico. Nós estamos no segundo tópico já. Oração e cântico. Diante das adversidades ou dos períodos de bonança, a Bíblia nos recomenda a adorar a Deus. Se estivermos tristes e angustiados, devemos fazer o quê? Buscar em oração. Irmãos, eu assim só queria fazer aqui um adendo a respeito da oração. Irmãos, é impossível você conseguir, você avançar, você desenvolver uma vida aqui nessa terra sem orar. Os nossos cultos de oração, as nossas vigílias, hoje, é bem diferente do que era. Sim ou não? Sim. Muito diferente. Irmãos, eu saí aqui do Jardim Boa Esperança, para quem conhece ali próximo ao Shopping Iguatemi, aqui um pouco mais embaixo, nós saímos dali e pegava essa estrada aqui e nós chegávamos até o Shopping Dom Pedro, que ali era uma fazenda. O sol tá... Aqui. Era uma fazenda de plantação de laranja e frutas, e ali moravam o irmão Adão Nogueira, e a sua esposa Joaninha. A irmã Joaninha, a irmã Solange é boa de memória de nome. Eu só lembrei do nome do irmão Adão. E nós saímos dali umas 10 horas da noite, e nós chegávamos lá por volta das 11h30. E, irmãos, aquele grupo de irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, tudo a pé. Nós saímos a pé, todos juntos, caminhando. E nós chegávamos lá por volta de 11, 11h30. Irmão, nós dobrávamos o joelho ali. 11h30, parava só 3 da manhã. E o irmão Adão, cadê a câmera? Está ali, eu vou dar uma mexida aqui. E quantas vezes eu estava ali ajoelhado, e eles chegaram, e em banco, para ver se a pessoa não estava dormindo. Se estivesse dormindo, ele cutucava. Ô, meu filho, vamos orar. Ele entrava na cozinha, irmão, gritando. Ninguém dormindo, estou orando e clamando e buscando a Deus. E entrava no quarto também, e assim ele ia agitando a casinha de 3 cômodos. E ali estava empilhado. A gente arrumava, não é, pai? Arrumava um cantinho para você ajoelhar, porque a casa estava cheia. Cheia. E raiava o dia, irmãos. Isso aconteceu comigo, com mais outros jovens, outros irmãos. Raiava o dia. E a gente buscava o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos iam indo embora. Sabe o que a gente fazia? Irmãos, enquanto eles estão conversando ali, vamos orar mais um pouquinho. Quantas vezes nós fizemos isso? Orava mais um pouco. E às vezes nós encontrávamos as pessoas já lá na frente. Desejo de orar. Era um desejo de orar. Era uma busca assim, incansável em orar, em orar, em orar. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver assim, e Jesus, capítulo 8 de João, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou. O que ele foi fazer no monte? Orar. Ele, o Filho de Deus, orava, irmãos, orava. No Getsemane, ele disse para os discípulos, vamos orar. Vamos orar. Agora, como é que pode, irmãos, uma pessoa passar semanas, meses e anos sem orar? Sem orar. Está envolvido com a obra, mas não fala com o dono da obra. Pode. Não pode, irmãos. Se você está envolvido com a obra, você precisa falar com o dono da obra.
Você precisa passar um tempo em oração. Você precisa ter esse quebrantamento na oração. Porque na oração você se quebranta. Na oração você passa a ter intimidade com Deus. Na intimidade você começa, sabe o quê? Receber um fluido que Moisés recebeu lá no monte. Começa a receber, irmãos, uma imagem, uma fisionomia diferente, uma fala diferente, uma postura diferente. É por isso que está cheio de gente, irmão, rude, difícil de convivência, porque ora pouco. Tudo machuca, tudo dói, porque ora pouco. Estava conversando com ontem depois do culto. Quando você vê alguém, irmão, qualquer coisinha ele está doendo, qualquer coisinha machucou ele, isso é um sinal que ele está orando pouco. Não precisa muito. Está emborradinho por qualquer coisa, está chorando por qualquer coisa. Mas me falaram de mim. É porque eles pisaram em mim, porque está orando pouco. Está faltando óleo. E negócio de óleo eu conheço um pouco. Quando falta óleo na engrenagem, é uma barulheira danada, incomoda muito, dá desgaste nas engrenagens, vida curta, trava, acontece de tudo. Mas quando você vai, irmão, você tem o seu cantinho de oração, quando você tem ali desce o óleo, aleluia. Ali lubrifica, ali muda. Eu quero lhe dizer, se você tem assim passado muito tempo sem orar, levanta pelas madrugadas. Jesus disse, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Façam uma noite de oração, e depois vai dormir. Ao você acordar cedo, você vai sentir uma diferença. Logo na primeira noite, você já vai sentir algo assim, como que dizendo, caiu uma lubrificação na minha alma e eu estou diferente. Vamos orar mais, irmãos? Vamos buscar mais? Vamos levantar um altar de oração em nossa casa, em nosso trabalho, e sucessivamente. Eu vou dizer algo aos irmãos, eu compro produtos ali em São Paulo, e eu procurei uma pessoa essa semana, eu disse, eu passei aqui no seu estabelecimento, ele estava fechado, meio-dia. Ele falou assim, olha só, Marcos, da meio-dia às 2 eu fecho. Mas por que o senhor fecha da meio-dia às 2? Porque eu vou orar. Aí as pessoas dizem, por que essas pessoas são tão prósperas? Fala com ele. Fala com ele. Então, irmãos, você precisa ter o seu relógio da oração. Eu estava pensando ontem, depois que saí daqui, esse negócio para ficar fazendo ligação é muito bom, mas eu vou colocar um despertador no meu trabalho e eu vou arrumar um cantinho para mim chegar lá e orar durante o dia. Porque Daniel orava 3 vezes por dia. Então como é que você quer? Se Daniel orava, se Elias orava, se Jesus orava, e como que você quer vencer sem orar? Você defendeu uma teologia própria que não precisa de orar. Você só vence só na base da conversa. Só na base do entendimento. Não, meu irmão. Se Jesus disse orai, vigiai e olhai, e outra vez vos digo vigiai, é porque ele disse, olha, é necessário você orar. É necessário você se humilhar perante o Senhor. E você vai gerar combustível para Deus agir e para Deus trabalhar. Você precisa disso, não tem saída. Deus estabeleceu assim. Enquanto você... Meu irmão tinha uma loja de sapataria e ele tirava todo santo dia, além da oração que ele orava em onde de abrir a loja, que a loja era encostada na casa mesmo.
Ele tirava todo dia 1 hora de oração. Podia chegar quem chegasse. A loja estava fechada, a esposa podia chamar, ele não atendia. Ele falou assim, podia chegar quem chegasse, ele não queria saber de queria saber de orar. Se o fulano for dirigir por dentro, bota de novo, vem comprar, mas não deixaram de orar direto, todo santo dia, aquele período de oração era sagrado. É? Direto, de noite também era 1 hora. Chegar da igreja, ele ia tirar 1 hora de oração. Depois que era proibido também. Saía do serviço, ia para a igreja, chegava da igreja, dirigia a culto, chegava da igreja, e enquanto ele não tirava 1 hora de oração, ele não ia dormir. Direto. Agora tem muita gente, não dá tempo de ir na igreja, porque eu trabalho não deixa. Troca as coisas, material para a coisa de Deus. Aí só fica, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É. Só Irmão, ora por mim. Eu gosto desse irmão aqui, porque ele é assim com Deus. E até às vezes até oferta para a pessoa. Não sabiam disso? Que tem gente que dá dinheiro para alguém, ora muito. Disse, irmão, vou dar uma ofertinha para você, mas você fala com Deus para mim? Para que Deus... Meu irmão, para com isso. Oração não se compra. Se alguém está pedindo dinheiro para você orar, pare com isso. Eu sei que existe esse mercado por aí, viu, irmão? E às vezes ronda por aqui. Se alguém está lhe pedindo dinheiro para fazer oração, pare com isso. Oração não é vendida, não é benzedeiro. Aqui não tem disso. Para com isso, irmão. Não tem isso. Ah, mas essa pessoa fala com Deus e me dá uma proteção. Não, meu irmão. Não funciona assim, não. Você não compra as suas bênçãos, seja ela qual for, com dinheiro. Não. Não existe isso aqui, irmão. Uai, que regressão é essa? Lá no mundo, você procura um feiticeiro, um macumbeiro, dá o que para ele? Dinheiro. Agora você sai das trevas e vem para a luz. Você vai dar dinheiro para alguém orar por você? Se você tem feito isso, pare. Pare de fazer isso. Aqui não é ouro e nem prata. De graça recebesse, de graça dai. Simão, ele queria comprar o quê? O poder para fazer o quê? Oração. Diz que se eu receber esse poder, eu vou fazer um estrago nessa cidade. Aí Pedro chegou e conversou com ele bem de perto. Então, oração. Agora, quem está alegre, vamos cantar hino de louvores ao Senhor, né, irmãos? Quem está triste, quem está com problemas, vamos orar. A oração da fé. A oração da fé, irmãos, aqui, tem um ingrediente aqui que é o azeite, né, irmão? Chama os presbíteros e orem com azeite. Irmãos, o azeite, ele tinha uma função de separação. O azeite tinha uma função de cura. Quando as pessoas ficavam doentes, eles costumavam colocar na ferida o quê? Em Israel tem muito essa prática de colocar o azeite em cima da ferida. Só que aqui, o azeite não é para colocar em cima da ferida. O azeite também não tem a função da cura. Porque senão, Tiago teria escrito assim, quem está enfermo, coloque o azeite. Então, não é um remédio para a cura. Este azeite aqui tem uma conotação mais profunda, que essa pessoa está sendo separada para receber o quê? A cura. A função, irmãos, eu quero receber uma unção. Cadê o azeite? Está aqui. Está lá na janela, está ali o azeite. Aquele azeite, irmãos, está dizendo assim, no mundo espiritual, você está sendo separado agora para receber o quê? A oração. Então essa história de você comprar azeite, comprar água, comprar perfume, comprar lencinho, comprar pano, essas coisas não têm poder de cura. Esses objetos não vai te curar. A oração da fé salvará o doente. Não o azeite salvará o doente. Olha, irmãos, isso é muito importante, hein? Há muita confusão aí fora.
Há muita gente vendendo objeto como um amuleto, dizendo que esse amuleto vai lhe dar a cura. E tem muita gente, irmão, que compra lenço, compra pano, compra pena e põe dentro do travesseiro. E dorme abraçado com aquilo. É verdade, irmão. Como que dizendo assim, eu vou me apegar a esse objeto para ser curado. Não, irmão. Não tem fundamento. O azeite vai separar essa pessoa. Quando você for receber uma oração e que o pastor disse, nós vamos te ungir, entenda que nesse momento você está sendo separado para receber uma oração. Uma exclusividade. A oração, a unção separava a pessoa para tal. Davi recebeu a unção para quê? Para ser rei. Ele foi ungido. Então, esse ensinamento vem nos ajudar. Agora, a oração da fé tem um poder extraordinário. Porque você vai fazer uma oração e você vai tocar o mundo espiritual e vai ter um efeito nessa pessoa. Agora, a oração, irmãos, tem um peso muito forte. Vamos orar para o bem. Para o bem. Para o bem. Não se lembrando que uma oração fez a grande diferença na vida do povo de Israel. Deus disse, Moisés, eu vou matar todo este povo. Não foi? Quando Deus viu o bezerrão pulando lá, o bezerrão preto pulando, Deus olhou e disse, vou matar tudo. Qual foi a oração de Moisés? Não, Senhor. Não. Se tu matares este povo, isso aqui é uma oração, viu, irmão? Se tu matares este povo, risco o meu nome no livro da vida. As demais nações vão dizer, tiraste o povo do Egito para matar no deserto. E a proposta era uma proposta assim, fantástica. De ti eu farei um novo povo. E um povo, irmãos, olha, o povo judiou de Moisés. Faltava pão, faltava água, faltava carne, eles vinham para cima. E esse mesmo homem que foi confrontado várias vezes, levantou a voz e disse, não mata, Senhor. Não mata. Jeremias orou. Elias orou. Confrontou uma nação. E com a oração, ele cerrou o céu. Não choverás. Não vai cair nem gota nem orvalho, segundo a minha palavra. E não choveu. Tiago vai dizer quanto tempo foi. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tiago vai dizer que foi 3 anos e 6 meses. Se não tivesse a carta de Tiago, nós não saberíamos quanto tempo. Só que o mesmo Elias disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. O que aconteceu? Caiu fogo. E aí? E esses homens foram enviados pelo rei. O rei chamou e disse, vem cá, vocês são 50 capitães, vem aqui. Eu quero homens de peso. Vá lá atrás de Elias. E eles foram. Chegaram no pé do monte, Elias estava lá em cima fazendo o quê? Orando. Ele disse, se eu sou homem de Deus, caia fogo sobre vocês. O que aconteceu? Rei, os 50 foram fulminados. Manda mais 50. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Mais 50 foram fulminados. O rei mandou mais do que? Mais 50. Só que o outro 50 chegou e disse, já morreu 100? Epa! Vou chegar aqui diferente. Vamos chegar aqui diferente. Vamos chegar aqui manso. Então eles foram poupados. Então as tuas palavras têm o quê? Poder. Deus resolve atender, e aí?
Deus resolve atender a sua oração. E aí? Um dia o pastor Fozino falou um negócio para mim aqui, nós estávamos sentados ali. Eu estava passando por uma dificuldade tão grande, e ele fez uma orientação. Ele disse, Marcos, você vai pegar isso aqui, eu só vou lhe pedir uma coisa, não diga estas palavras. Eu não posso abrir os irmãos o que foi que aconteceu. Ele disse, só tenha um cuidado que eu quero que você tenha. Não diga estas palavras. Porque se você disser essas palavras, pode acontecer. Porque aconteceu comigo. Irmãos, nós estamos num assunto muito sério. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas palavras. Você é serva e você é servo de Deus. E Deus pode te atender. Deus pode te atender. Deus guerreia por você. Deus luta por você. Então vamos ser o quê? Um abençoador. Você tem poderes em suas palavras. A oração. A oração. A oração da fé salvará o doente. E por fim, irmãos, confissão. Esse negócio de confessionário que existe por aí, começar só para um, não. Diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Você deve confessar, porque essa doença que Tiago está falando aqui, ela pode advir do quê? De pecados. À medida que você confessar, vai liberar tudo. Vai liberar perdão, vai liberar cura. E outra coisa que eu acho interessante aqui, irmãos, é que vai destruir totalmente a teologia da uma vez salvo, salvo para sempre. Está no versículo 19. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade. Então, como é que uma vez salvo, salvo para sempre? Você pode se desviar da verdade. Você pode sair da verdade e ir para o erro. Mas você pode ajudar essas pessoas. Você pode estender a mão a essas pessoas que se desviaram da verdade e voltar a servir ao Senhor. Oração e confissão. E por fim, o cuidado especial que nós temos que ter um para com os outros. E o ensino de Tiago é o mesmo ensino que Jesus ensinou. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E com isso, irmãos, nós estamos chegando à conclusão desse trimestre. Espero em Deus que esse trimestre tenha contribuído muito. Para mim, irmãos, foi muito bom. Eu tenho certeza que para vocês também foram, assim, momentos muito agradáveis de aprendizado da palavra do Senhor. É bem verdade que o nosso tempo aqui é muito curto para tratar de assuntos tão profundos, tão, assim, convidativo a permanecer nele por um tempo maior, mas nós louvamos ao Senhor, que parece que é a primeira vez que a gente estuda o livro de Tiago, não me lembro, assim, de forma recente, estudar esse assunto, mas penso que tem contribuído para a nossa ajuda espiritual e a nossa caminhada aqui nesta terra. Amém?